entra no seu coração, e isso faz com que Deus venha sobre a vida de Nabucodonosor, e Deus abate a Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus, vendo isso, Ele está se vangloriando, Ele está se exaltando. A jactância, a soberba, o gigantismo entra no coração de Nabucodonosor, e Deus vai logo abater a ele. Aleluia. Deus abate a Nabucodonosor, e logo lá na frente, quando ele é abatido por Deus, Deus o abate. Quando Deus o abate, ele reconhece que Deus é Deus, que o poder é de Deus, que a glória é de Deus, que a honra é de Deus, que o louvor é de Deus. Verdade. Mas ele reconhece a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, quando ele está lá embaixo na cinza, quando ele está lá embaixo no pó. Deus o abate, e quando ele está lá embaixo no pó, abatido pela mão de Deus, é que ele olha para o céu, porque aonde há a habitação do Deus Altíssimo, ele olha para cima e ele vai reconhecer a glória, a majestade, o domínio e o poder de Deus. É Deus. Deus é um Deus que Maravilhoso. dá, mas ele também é um Deus que tira. É verdade. Na hora. Ah, céu e Glória. Deus é o Deus que dá, mas ele é o Deus que tira. Verdade. Deus é o Deus que abate, e é o Deus que abateu, é o mesmo Deus que exalta. Maravilhoso. Deus abate Nabucodonosor, e a Bíblia diz que Nabucodonosor vai para o pasto, ele vai comer capim como um boi, e a Bíblia diz que seu corpo vai nascer pelo como um animal, e ele vai ficar 7 anos ali, comendo capim como um animal. Olha a situação de Nabucodonosor, porque a soberba, a arrogância, o gigantismo, a vanglória entrou no coração dele. Deus logo viu e colocou a mão e a bateu. Desse Porque jeito. o potente, o exaltado, Deus tem negócio com ele. Desse jeito. Na hora. Aleluia. Verdade. Porque eu já vou entrar, vou falar o que Deus está mandando. Porque tem muita gente que se acha que está em cima. Desse jeito. Tá E quem está embaixo maravilhoso. não vê, mas quem está se sentindo lá em cima, Deus põe a mão e abate. Verdade. Porque Deus não gosta de exaltado, É. Deus não gosta de soberbo, Eu Deus não creio. gosta de que fica se vangloriando. Verdade. Porque se eu não cantar, Deus não manifesta a Tema glória. aí, Deus. Porque se eu não pregar, o poder de Deus Tema aí, acontece. Deus. E quem disse que é você que faz? É verdade. De jeito nenhum. Vai queimando aí, Deus. Pode. Sai dessa. Verdade. Sai dessa. Quem Verdade. abate é Deus, quem exalta é Deus, quem levanta é Eu Deus. creio. É Deus que faz. Maravilhoso. Nabucodonosor está muito exaltado. Deus coloca a mão, ele vai lá embaixo. Deus só levanta quem está lá embaixo quando reconhece o poder de Deus. Eu creio. Deus deu o reinado, ele deu, mas é o Deus que poderia tirar, sim. Deus não tirou, mas só bateu. Deus Deus não maravilhoso. tocou no reinado, mas sim nele. Maravilhoso. Ele vai para o pasto comer capim como um animal, ele fica 7 anos ali. Chega um certo dia, e todos que passavam ali viam ele. E chega um certo dia, que ele olha para cima, ele vai se humilhar, ele vai reconhecer que a glória, o poder e o domínio é de Deus. Desse jeito. Como ele reconhece, Deus o levanta novamente e coloca de pé. Aleluia, Deus. Irmãos, vou falar algo de Deus. Deus maravilhoso.
Maravilhoso. Quando você estiver lá em cima no pedestal, quando você estiver sendo exaltado e honrado e usado por Deus, não se vanglorie. Desse A jeito. glória é de Deus. Eu creio. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quando Deus usar você para falar com alguém que está do seu lado, ou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não se vanglorie. Deus te usa porque Ele tem um dom e te chamou. Mas Deus a glória- querido. Maravilhoso. Meu Creio. crente se achando a última Coca-Cola do deserto. Deus É só Deus. vai Vai queimando aí, Deus, desse Deus jeito. gosta. Eu creio. E Deus o abate. Quando Ele reconhece, Ele se levanta. Deus coloca ele de pé. Maravilhoso. Nabucodonosor morre. Seu filho assume o trono. Não foi um rei bom. Rei ruim. Que era apontado à idolatria pelo Sazar. Ele assume o trono. E um certo dia ele vai dar uma festa no seu palácio, e no seu reinado. Ele vai convocar os seus mios, vai convocar os seus tesoureiros, os astrólogos, os adivinhos. E ele vai dar um banquete, ele vai fazer uma festa. E dentro dessa festa havia idolatria, mundanismo. Nabucodonosor faz uma festa e convida, e nessa festa havia idolatria, havia deuses feita pela mão de homem, Deus de pedra, o Deus de barro, de ferro, de bronze. Havia esses deuses e eles adoravam esses deuses nessa festa. Creio. E chega um certo dia que Belsazar, ele manda os seus oficiais ir na terra de Jerusalém, lá no templo, aonde era o templo e aonde era a habitação de Deus, no templo, na casa do Senhor. Belsazar manda ir lá dentro buscar os utensílios sagrados da casa do Senhor em Jerusalém. Ele manda os oficiais pegar os vasos de ouro que eram utensílios consagrados a Deus. Você pegou? Era utensílios consagrado a Deus. Vasos consagrado a Deus. E Belsazar manda seus oficiais ir a Jerusalém, no templo de Deus, pegar esses vasos para que ele viesse usar para tomar vinho nesses vasos consagrados e ungidos. E os seus oficiais vão e pegam esses vasos consagrados de ouro e levam para dentro dessa festa mundana que Belsazar dá dentro do seu reinado, dentro do seu palácio. Belsazar, ele pega o vaso de ouro e eles pegam, e eles estão adorando deuses alheios, deuses pagãos, deuses feitos pela mão de homens. Eles pegam os vasos, Belsazar, o vaso de ouro, e ele pega os utensílios e coloca vinho dentro deles e começam a beber e oferecer adoração a esses deuses falsos, deuses alheios, pagãos. E a Bíblia diz que quando Belsazar, aqui eu vou entrar, vou falar o que Deus me colocou no meu coração. Quando Belsazar pegou o vaso ungido, um utensílio ungido, consagrado a Deus, porque a festa era mundana, mas os vasos que eles pegaram em Jerusalém eram vasos consagrados ao Senhor. Quando ele levanta o vaso, ele coloca o vinho dentro do utensílio sagrado para beber, Belsazar, a Bíblia diz que aparece uma mão. Desse jeito. A Bíblia diz que quando ele levanta dentro desse utensílio, desse vaso, cálice, está o vinho. E ali está acontecendo uma festa mundana. E ele levanta para beber. Quando ele levanta, a mão de Deus aparece. Diz que a Bíblia diz que foi na parede estucada, em frente a Belsazar. Aqui está a festa, a mesa, e a parede está logo à frente. E quando ele levanta para tomar o vinho do utensílio sagrado, que é consagrado a Deus, ele levanta e começa a aparecer os dedos. Começou a aparecer os dedos, e uma mão logo se manifesta, e
assustado, atônito, espantado, com medo. E a Bíblia diz que quando ele olha aquela mão e aquela mão está escrevendo, ele para. E quando ele para, a Bíblia diz que os seus joelhos tremem. Quando os seus joelhos começam a tremer, um bate no outro, ele fica assustado, espantado, com medo. O temor entra no coração de Beltesazar, porque ele estava vendo uma mão na sua frente escrevendo, e essa mão era a mão do Senhor. E quando ela começava a escrever, Beltesazar ficava assustado, atônito, com medo. O temor entra no seu coração, e ele está com um cálice, com um tecido sagrado, Aleluia. que ele mandou pegar, que pertencia a Deus, mas não pertencia a ele. Desse jeito. E a mão de Deus começa a escrever. Quando ela começa a escrever, ela escreve Tekel. Mas o que quer dizer Tekel? Pesado, forte na balança e achado em falta com Deus. Desse jeito. Deus começa a escrever.